Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário que vocês vão dar uma olhada nesse vídeo. Então, hoje, 23 de outubro de 2025, eu vim aqui para compartilhar com vocês uma experiência, na minha concepção, Eu, na minha infância e na minha adolescência, sempre fugi do sobrenatural, apesar de ter visto coisas e vivido coisas no mínimo estranhas, mas eu sempre ignorei o sobrenatural porque eu achava perturbador e desnecessário viver o sobrenatural, já que somos muito natural, muito biológico e de decisões muito influenciativa pela sociedade, influenciados pela sociedade, melhor dizendo. Então eu resisti, mas eu sempre soube que havia algo de estranho na minha vida, Para quem não sabe, eu fui dado em adoção com 3 dias de nascido, e fui introduzido, quando pequeno, por desinformação e tentativa de fazer o bem da minha família que me criou, me introduzi no espiritismo. Eu fui em várias sessões, se chamava Seu João, era na Fonte do Ribeirão, me lembro, e foi tentado introduzir o espiritual desde pequeno de uma forma muito, como se pode dizer, muito carregada, na minha vida, já que eu era uma criança ainda com 8, 9 anos. E durante muito tempo eu negociava com a minha família, você vai no centro espírita do Seu João, lá na Fonte do Ribeirão, e eu lhe dou no final, naquela época era Batom Garoto, Sonho de Valsa, era laranja, laranja que descascava com aquelas maquinazinhas. Então, era negociado para mim ir, sem colocar resistência. Para mim era um saco, era só eu de criança nas sessões espíritas do Seu João. Era um saco, era desnecessário. Então eu fiquei de saco cheio do espiritual, Logo depois eu me envolvi em várias religiões, em várias seitas, tive muitas vezes perto da morte, vi amigos morrendo, vi pessoas morrendo, vi amigos se suicidarem. Eu passei pelo vale da morte várias vezes, da sombra da morte várias vezes, e você está anestesiado pela distração dessa vida, Passou-se os anos, as pessoas me davam até 40, no máximo, anos de vida pelo estilo de vida que eu levava, Excessos de álcool, sexo, droga e rock and roll. Mas por milagre de Deus, eu vim para a Espanha, e aqui na Espanha eu passei 5 anos, 6 anos ainda usando certas substâncias pesadas daqui, até eu conhecer o Evangelho, o cristianismo, o Evangelho, o protestantismo, E aí eu sei que o budismo fala isso também. Eu encontrei o budismo e melhorou minha vida. Encontrei o catolicismo, melhorou minha vida. Encontrei o cristianismo protestante, modificou minha vida. E eu acredito que nem toda religião leva a Deus, mas a consciência de que existe o Jesus como único suficiente Salvador, e que isso já é um grande passo, para que você possa analisar que tem sentido, Se Deus quer você, pelo seu livre-arbítrio,
que queira ele por um amor puro, sem manipulação, então tem sentido você abrir a boca para dizer e você ser livre e espontâneo em querer ele. Porque o grande jogo da vida, o grande segredo do que está acontecendo no mundo é o nosso livre-arbítrio. Não tem sentido Deus não destruir o diabo no princípio e dar liberdade para ele, fazer nós escolhermos no futuro quem queremos por livre e espontânea vontade. Não tem sentido que nós sejamos programados para adorar ele forçadamente. Então, por isso que acontece as nossas atitudes geracionais, causando esse caos no mundo, né? Assim, gerações e gerações de hábitos alimentares, de hábitos sociológicos, de hábitos biológicos, de hábitos espirituais. É aquela tal da maldição até a quarta geração. E eu acredito que até mais gerações, né? Quantas gerações do meu sangue, da minha árvore genealógica, de tudo isso não veio parar em mim em tomar essa decisão, né? Cada geração tem uma oportunidade de decidir se para essa maldição hereditária, né? Geracional, sociológica, biológica e espiritual. O que acontece com nós, muitas das vezes, é que a gente decide querer ser só espiritual quando nos convém e quando nos interessa, né? Ah, Deus falou comigo que eu tenho que casar com aquele cara. Claro, porque você quer. Deus, e geralmente comigo, Deus sempre quer aquilo que eu não quero, e aí eu tenho que fazer e parar em algo que ele vai me seduzindo, no sentido de chamar atenção, para que eu possa me dar conta do que ele quer. Como assim? Tem muitas das vezes que eu digo, eu não quero o espiritual, não vou viver o espiritual, e ele me chama a atenção com o espiritual. E você diz assim, então ele deveria chamar a atenção de todos aqueles que não tiveram a oportunidade de sobreviver a tudo que você sobreviveu. Por que você? Você é melhor do que as outras pessoas? Não. Aí está o segredo. Quando eu não sabia que Jesus existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu sempre desconfiava que havia algo a mais. Então, foi essa minha curiosidade por não querer dar muito protagonismo ao espiritual, mas ao mesmo tempo respeitar, principalmente meus momentos difíceis, que poderia existir algo mais forte. Então, isso foi a chave do contato que virou. Eu me lembro que eu passei agora por uma situação um pouco difícil, quase eu perco meu casamento, e eu me lembro que eu disse, bom, vou começar minha vida do zero, estava confiante, né? Sem ver os danos que estava causando, a minha atitude também de ficar aí, dane-se, né? Mas eu me lembro que eu disse assim, eu não tenho mais família, mas tenho a Deus. Então são essas pequenas atitudes que você tem, esses pequenos pensamentos verdadeiros, sem sabotagem, é que faz você ser sincero no pouco. Por exemplo, se eu tivesse dito assim, dane-se a Jesus, ele é culpado do meu casamento acabar, ou dane-se, e você ter convicção nisso, e não ter nada espiritual desvantagem sobre você, você está praticamente não querendo Deus de livre e espontânea vontade. Querer Deus de livre e espontânea vontade é muito mais fácil de que não querer a Deus. Por quê? Porque não querer a Deus, você vai ter que fugir da sua natureza, que é livre, que é a imagem e semelhança dele, mas ao mesmo tempo você não pode ser manipulado por isso, porque não seria amor genuíno.
Não seria seu querer, seria um querer manipulado pela força divina. Então, somos criatura da criação, somos em mais semelhança dele, mas tem uma coisa que nos separa. O que é? O livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a chave principal para você dar o primeiro passo para que ele seja senhor total da sua vida, não só da imagem e semelhança. Então, é uma coisa, desculpa, é uma coisa muito importante você ser consciente que tanto nas coisas difíceis da sua vida, como nas coisas fáceis, como na alegria, como na tristeza, você tem que ter a consciência que Deus você serve. Porque apesar de eu ter servido muito ao negro, muito ao escuro, muito ao negativo, né? Porque o mundo exotiza isso, Halloween. Bom, eu fui líder quase que eu fui líder de seita. Eu tinha convicto que eu tinha nascido pro mal. Chegou uma época que eu disse, cara, até pouco tempo eu estava dizendo, pô, cara, as coisas só combinam comigo, coisas de personalidade forte, de não ter pena de ninguém. Ah, e outro dia eu estava pensando, pô, cara, quem tem pena do miserável fica no lugar dele. Eu tentei ser bonzinho e só houve confronto, né? Eu me lembro que a minha esposa, quando eu não era evangélico, quando eu não era crente, que eu estou tentando ainda, né, lutando, não posso me dizer, ela tinha meio que medo, ela tinha amor, medo, temor, tinha tudo de mim. Então era muito mais fácil para mim. Depois que eu me converti, que eu perdi todas as influências malignas que eu tinha, metade, vamos dizer assim, ela tomou confiança de discutir comigo em voz alta e fazer. Eu achava aquilo ali, eu digo, porra, cara, será que não era melhor controlar com as coisas malignas de que dar o livre-arbítrio de discussão? Livre-arbítrio de livre e espontânea vontade? Só que a gente esquece que o ser humano não é objeto e nem coisas para manipular. Então tem pessoas que se sentem muito mais à vontade com a manipulação maligna e a desculpa de dizer, bom, ela é que quer, ou ele é que quer. Porque eu era assim, eu digo, ó, até eu conheci umas pessoas e disse assim, olha, eu tenho um protocolo. Se você quiser assinar esse protocolo, você assina o protocolo e a gente leva uma relação. Agora, não vem você entrar numa relação comigo e achar que você vai fazer o que quiser comigo, porque não vai não. Então eu estava sempre me protegendo das pessoas, estava sempre endurecendo, estava sempre... Então eu pensava que eu tinha nascido para ser ruim. Eu cheguei a botar na minha cabeça que eu digo, cara, não dá para mim ser bom, não combina comigo ser bom. Eu tenho que ser ruim com quem é ruim comigo e ser bom com quem é bom comigo. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a combater o mal com amor. E o amor você não pode. A Bíblia manda a gente amar até nossos inimigos. Então, era totalmente impossível eu ter qualquer tipo de empolgação ou qualquer tipo de vaidade, ou qualquer tipo de coisas pro lado religioso, pro lado espiritual, evangélico. Era impossível. Você sabe qual é o maior milagre, o maior testemunho da minha vida? É eu ser evangélico. Não é as desgraças que aconteceram na minha vida, com perdão da palavra. É eu ser evangélico. Às vezes eu fico dizendo, cara, como é que eu consegui ser evangélico, bicho? É muito difícil para mim e eu me considero evangélico. Claro, evangélico com bastante lutas, mas só o simples fato de não gostar mais da droga, não gostar mais do álcool, eu estive por 20 anos, não gostar, não ser promíscuo, não ter mais aquele gosto de estar com outras mulheres. Inclusive eu aguentei e suportei coisas na minha separação agora que eu jamais seria capaz de aceitar. Seria capaz de suportar, desculpa, a palavra é suportar. Eu não sabia que eu suportaria uma mulher bonita perto de mim. Eu não sabia que eu suportaria, mas eu acredito que não foi eu, foi Deus em mim por ter dado meu livre-arbítrio para que Ele possa ser Senhor da minha vida.
Porque eu me lembro que eu estava em festa e estava dizendo, não adianta, o inimigo pode me arrebentar, o inimigo pode destruir minha família, o inimigo pode fazer o que ele quiser, mas mesmo assim eu ainda confio em Deus. Eu me lembro de eu dizendo isso. Então, essas palavras foram a responsável para que Deus organizasse a minha vida e a vida da minha família. Porque se eu tivesse dito ao contrário, não quero saber de Deus, não, ele ia analisar dentro de mim se isso estaria vindo de uma natureza natural minha como ser humano ou influenciado por uma por uma por uma carga de energia negativa de um espírito maligno ou que seja. Aí você diz assim, mas como que Deus é o nosso juiz, ele vai analisar. Se você deu sua natureza humana por livre-arbítrio, sem influência do inimigo, para ele tem autoridade, você está dando autoridade para ele ser senhor da tua vida. A um que Deus vai tentar chamar a tua atenção e salvar a tua alma. Mas eu entendo que tem coisas que você... Por isso que muita gente diz assim, pô, esse cara era doidão, esse cara fazia isso, e como é que Deus foi chamar a atenção dele para resgatar ele, para manipular ele positivamente para vir. Porque é muito fácil mandar o Espírito Santo lá te convencer que tem que voltar à tua essência, que é Deus, e tu largar o inimigo. É uma força sobrenatural, e ir trazendo. Então seria um jogo assim de quê? De quem convence quem? Eu convenço a Judas a ser Judas, entregar a Jesus e depois se enforcar, e Deus convence aos seus que ele escolhe para ser a parte bonita do filme. Não é assim. Tem a ver com teu querer puro. Eu acredito que toda vez que Deus te dá uma oportunidade de ser você mesmo na tua natureza humana, sem nenhum tipo de influência maligna, é aí que você tem que decidir a quem você vai servir. Porque seria muita covardia que Deus deixasse que o inimigo, sendo sobrenatural, fizesse a tua cabeça para servir a ele. A Bíblia diz suportar o inimigo, fugir dele, né? Suportar ele, que ele fugirá de sair de perto, sei lá como é que diz aí. Então eu acho que nenhum de nós podemos resistir ao sobrenatural sem o outro sobrenatural guerrear por nós, que é Deus. Então a gente tem que separar nossa humanidade, nossa socialidade e nossa espiritualidade. Eu acredito que eu estou vivo e acredito que vou ser usado por Deus, acredito que sou um homem escolhido por esse ser superior, por causa que eu, desde a minha infância, desconfiava que Deus ia me fazer feliz um dia e que ia evitar de eu tirar minha própria vida dos meus descontentamentos que eu tive. Para você ver que eu tive uma confusão mental tão grande quando eu era pequeno, que eu pensava que a família que me criou ia me fazer mal por não ser sangue do meu sangue. Depois eu fui descobrindo que eles me amavam muito para fazer isso. E depois eu fui descobrindo de que eu não estava contente porque não era sangue do sangue deles. Então eu assistia desenho animado e via que as pessoas se suicidavam no desenho animado, depois passavam de um mundo a outro e viviam felizes. Eu digo, eu vou me suicidar, vou passar esse portal transdimensional, vou ficar de boa. Mas aí depois Deus usou a minha mãe de criação para dizer assim, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Eu digo, bom, então se eu morrer eu vou deixar ela triste, automaticamente não posso me suicidar. Foi o que me salvou do suicídio infantil, sem ninguém saber. Então depois eu fui para o suicídio adolescente, que foi o descontentamento, de não entender os namorozinhos e querer me proteger das mulheres para não ter problemas de amor, né? Eu tinha muito medo de amar as pessoas, muito medo de querer as pessoas aquele sentimento traumático do rechaço, do abandono, né? Então eu fui me protegendo e me transformei em um monstro. Chegou numa época que eu não queria ninguém, não conseguia amar ninguém, o que eu queria era a vingança.
Se alguém me deixasse, muitas das vezes eu ia de trás, me submetia a certas coisas para ganhar confiança e depois eu traicionar por trás, entendeu? Era uma espécie de vingança amorosa. E fui assim durante muito tempo da minha vida, até eu encontrar Jesus, encontrar Deus, né? De uma forma extraordinária, contra meus princípios religiosos que foram implantados na minha família, contra tudo. O mais interessante disso é que eu não tinha nenhum, e até hoje tenho muita resistência a entender religião, entendeu? Então eu queria viver o natural, normal, andar de skate, surfar, jiu-jitsu. Então, para mim foi super complicado entender esse lado religioso, espiritual, mesmo eu tendo benefício no espiritual maligno. Eu fiz vários pactos, gente. Eu fiz pacto de circuncidação para o inimigo. Você não sabe o que é você fazer uma coisa dessa para o inimigo. Eu tive vários pactos reais de sangue para o inimigo. Aí você diz assim, mas por que você fazia esses pactos de sangue? Ah, porque eu me encontrava em uma época muito revoltosa, numa época que eu me sentia impotente de conseguir as coisas no natural. Eu corria para o espiritual para ao mesmo tempo ver se funcionava. Aí você vai dizer para mim assim, funcionava? Cara, funcionava. Funcionava, mas mesmo assim eu não queria acreditar que era real. Eu queria usar quando me convinha, que os resultados eram positivos e eu ignorava totalmente a recompensa. Né? E muitas das vezes a recompensa de tudo isso que o sobrenatural me dava era a minha própria vida. Então, quando eu estava perto de perder ela, eu não associava a isso. Eu achava que eu estava perto de perder. Teve uma época que eu fiquei acostumado a perigo. Quando não tinha perigo na minha vida, eu não tinha emoção. A minha vida já teve vazia desde o princípio. E é ruim você conviver com esse peso. Mas Jesus me libertou e eu acredito que segue me libertando. Vocês viram aí meu encontro com esse grande predicador que Deus falou. E ele vai cumprir. E eu acredito nisso. Eu não vou demorar muito nesse vídeo, porque senão 22 minutos já, eu não posso subir no Instagram. Fica um abraço para vocês. Eu sigo disponível a Deus. Que Ele me transforme. Eu não posso forçar nada. Meu natural é muito fraco. Espero que Deus tome à frente da minha vida. Eu dou meu livre-arbítrio para Ele. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida para sempre. Eu adoro a Deus e isso me faz estar vivo e isso faz Ele se alegrar e tomar conta do que é podre da minha matéria e jogar fora. Fica um abraço aí para vocês. Espero que Deus melhore a minha vida e das pessoas que me rodeiam. E das pessoas no mundo também que estão necessitando nesse momento nos hospitais e por aí. Fica um abraço aí, que Deus abençoe vocês. Eu sigo lutando, não posso ser melhor do que eu estou sendo, porque eu não tenho capacidade muitas das vezes de ser. Mas eu espero que Deus me transforme cada dia que passa e transforme a vida de vocês. Fica um abraço.